nunca pensei em ser RP. Eu imagino, eu acho que a vida vai te levando. Exato, né? A vida foi me levando. De formação, eu mudei para São Paulo com 18 anos para cursar. Eu sou do Mato Grosso, amiga. Ai, delícia. Uma cidadezinha que chama Diamantino. Minúscula, a gente tem tipo 30 mil habitantes. Mas também foi só para nascer, porque meu pai sempre trabalhou em multinacional, então ele foi transferido para várias cidades. Eu tive uma vida meio nômade, assim. Tá. E aí, com 18, eu vim parar em São Paulo para cursar publicidade e propaganda no Mackenzie. E achava que era a área que eu ia atuar, que tudo bem, tá ligado, né? Sim, tá interligado ao que eu faço hoje. Uhum. Mas, um breve resumo, assim, eu me formei e aí acabou que o meu primeiro emprego foi na Seven for All Mankind, sabe? Sim, marca super. de calça jeans. Uhum. Foi no escritório da Seven no Brasil. Aí eu trabalhei lá 1 ano com moda, porque também sempre gostei muito de moda, né? Em algum lugar no departamento comercial ali, enfim, atendendo clientes. Uhum. Depois eu fui trabalhar do nada. Foi tudo muito do nada e nada planejado. Isso que foi mais maluco. Na minha vida, assim, eu tenho uma coisa que eu converso muito com o universo. Eu acredito muito no poder do pensamento, da cocriação e das coisas. Então, todas as vezes que eu sabia que o caminho que eu estava não era mais o meu caminho, eu falava, meu Deus do céu, o universo, fala comigo. Coloca alguma coisa no meu caminho que faça sentido para mim. Então, as coisas foram acontecendo organicamente, assim. Então, aí de lá eu fui parar no... eu fui parar no André Esquiliró, fotógrafo de moda. Então, eu trabalhei com o André 1 ano, fazendo toda a produção executiva. Eu era muito novinho, eu tinha 23 anos. Mas isso já vai te colocando no meio das pessoas, Sim, né? Sim, total. E aí, eu fui parar no André, trabalhei lá durante 1 ano, assim, fiquei à frente de grandes campanhas publicitárias, jobs incríveis, assim, com muita gente legal. Que incrível. Na época, por exemplo, eu trabalhei muito com a Sabrina Sato. A Sabrina fazia tudo com ele, né? Então, assim, isso me deu um know-how muito grande. E até uma conexão com a galera da moda. Então, assim, maquiadores que hoje em dia, assim, estão no topo da lista, estavam começando em algum lugar, sabe? Legal. Então, eu trabalhei com toda essa galera e também com os que já bombavam na época. Então, assim, olhando pra trás, isso foi muito legal enquanto bagagem, assim. Essencial. Sabe? Até porque eu acho que, assim, uma das coisas que o nosso meio... na prática mesmo, é como lidar com pessoas, como estar rodeado. Porque é isso, assim, você principalmente trabalha com muita celebridade. Então, assim, é muito importante você ter, muitas vezes, esse tato. Então, como se comportar em certo evento, como se comportar no set, como se comportar em tal lugar. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num set, tipo, que eu era assistente, eu berrava do outro lado. Minha chefe chegou pra mim e falou assim... A cara de um aquariano, Vitória, às vezes. Onde você acha que você tá? Aí eu tava, tipo... Nossa, desculpa, pelo amor de Deus e tal. Então, eu acho que são esses conhecimentos que a gente vai adquirindo que sempre vão acrescentando e levando a gente para outros lugares. Sim, você vai levando aquelas advertências da Exato, vida. Eu sou muito total. assim. Aliás, eu tenho uma coisa que eu nunca passo despercebido em algum lugar. Tô sempre levando alguma advertência ali. E aí você vai se moldando, né? Você isso não é o caminho, isso não é o caminho. Mas aí foi isso. Então, eu trabalhei, tive grandes oportunidades dentro desse 1 ano que eu fiquei com o André. E, assim, muitos desafios, né? Porque eu praticamente caí lá de gaiato, na época. E eu lembro dele falar a seguinte frase, assim, na minha entrevista com ele, foi uma vibe... Diabo Veste Prada, assim, sabe? Anne Hathaway chegando na redação. E eu lembro que eu cheguei na casa, já tinham aquelas fotos gigantes, assim, Gisele, Isabelle Fontana, todas quando estavam começando, de cliques icônicos que ele fez. E eu lembro que eu entrei pra entrevista, assim, antes de falar com ele, falei, meu Deus, que lugar incrível, tipo... Aonde que eu tô? Eu quero essa vibe, eu quero trabalhar aqui. E aí, na conversa com ele, em algum momento ele virou pra mim e falou, você tá preparado pra abdicar da sua vida? Você não vai ter vida. Tipo, jogou bem a real, sabe? E eu, aquariano que sou, falei, sim! Quero! E aí eu topei. Então, assim, foi um ano bem, bem intenso. Sim. Onde eu realmente não tive vida, né? Fazia totalmente sentido isso que ele tinha falado pra mim. E foi muito mágico, foi muito especial. Aí, de lá, eu saí. Num paralelo de tudo isso, eu já tinha um melhor amigo, que é o Diego Rodrigues, que hoje em dia é o meu sócio, também em relações públicas. Fofo. E eu já saía com o Diego, me conectei com o Diego, eu tinha 20 anos de idade. Então, todos os rolês que o Diego, ele já era RP, todos os rolês que o Diego fazia, ele me convidava. Então, eu saía, meio que em algum lugar eu já praticava
a minha conexão. E frequentava todos os lugares, assim, que estavam bombando em São Paulo. Então, ia conhecendo as pessoas, e muito novinho, né? Muito ingênuo até, obviamente, quebrei muito a cara nesse meio do caminho. E... Então, nesse paralelo, eu já saía sempre com o Diego. A gente estava conectado, estava conhecendo muita gente também num paralelo, além da minha vida profissional. E aí, eu lembro que quando eu saí do André, na época, eu fui para o Rio. Que aí, até então, me ocorreu assim, um breve insight também por ter amigos no Rio, né? Atores que falavam, eu amava ir pro Rio, já também estava sempre indo pra lá. Também, sempre, né, amor? Amiga? Sempre gostei de um fervo, sempre tive muita energia, sempre gostei muito de sair, assim. E aí, eu lembro que na época, eu, né, tava cansado, foi intenso esse último ano de trabalho, eu falei, cara, eu vou tirar uns 20 dias pra mim. Fui pro Rio na casa da Giovanna Lancelotti. Maravilhosa. Que é minha irmã, assim. Falei, cara, Gi, liguei pra ela, tô indo aí pra tua casa, vou passar uns dias no Rio, até pra entender se de repente, né, eu trabalho no Rio ou não, se eu mudo minha vida pro Rio. Porque tinha uma possível oportunidade de trabalho lá. Tá. Que aí amigos começaram a falar pra mim, cara, eu acho que você tem que trabalhar, né, no meio artístico, mas como um empresário. Você tem um potencial pra de repente se desenvolver nessa área e ser bem sucedido nessa área. Eu já tinha alguns amigos que atuavam nessa área. Falei, cara, de repente pode ser isso. Eu fui com uma conversa meio que agendada, então esse também foi motivo de eu ter ido pro Rio. Fiquei um mês no Rio e a conversa não aconteceu. Não rolou, porque a pessoa que ia conversar estava super corrida. Hoje em dia a gente... A gente entende. Hoje em dia a gente se conhece. Ele já, inclusive, anos atrás falou pra mim, cara, Murilo, eu não acredito que na época não rolou. Teria dado muito certo. O braço direito dessa pessoa estava saindo, então meio que fui com o intuito de falar sobre essa vaga. Nesse um mês eu vivi o Rio loucamente, né? Abracei, queria engolir o Rio de Janeiro. E fervi horrores. Em algum lugar, amo muito o Rio, sou apaixonado pelo Rio, mas eu entendi que a dinâmica da cidade, naquele momento, não fazia sentido para mim. E aí não rolou a conversa, então eu voltei para São Paulo. E agora? O que eu vou fazer? Nisso, meu sócio, hoje em dia, o Diego Rodrigues, que já era meu melhor amigo, né? A gente saía muito junto. Virou pra mim e falou, cara, enquanto você não decide o que você vai fazer, a BC, uma balada que já bombava muito na época, no Itaim, tinha fechado e estava reabrindo. Eles me chamaram para fazer a BC de novo. E ele estava sem assistente na época, ele falou, você não quer ficar comigo enquanto você não decide o que você vai fazer? Né? Até para você já ganhar um dinheiro. Eu falei, tá, o que eu tenho que fazer? E aí? E aí ele virou pra mim e falou, cara, você vai ter que me ajudar a convidar as pessoas, mas a turma, né, parte da turma você já conhece, também tem muita gente que você conhece. Falei, sim, topo. Só que era pra ser uma coisa temporária. E isso agora, esse mês agora de fevereiro, tá fazendo 9 anos. Que vocês embarcaram nessa. Que eu embarquei nessa com ele como assistente, as coisas foram evoluindo, foram acontecendo, foram fluindo de uma maneira muito maluca. Faz 9 anos, hoje em dia somos sócios, já tem um tempo. E eu atuo na área há 9 anos. E eu virei relações públicas. Olha que maluquice. Gente...